Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor, bem-vindo a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar o nosso estudo sobre divisores. Na aula passada, a gente estudou o conceito de MDC, que é o máximo divisor comum, e hoje vamos estudar o conceito de MMC, que é o mínimo múltiplo comum, tá certo? Então, olha só. O mínimo múltiplo comum, pessoal, é o menor divisor comum entre dois ou mais números, tá? Então, tem que ser a partir de dois números, beleza? Então, vamos tentar aprender em um exemplo. Olha só, vamos calcular o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum de 8 e 12. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular os múltiplos. Primeiramente, vamos calcular os múltiplos de 8, que é quem é os múltiplos de 8? É exatamente 8 vezes 0, que dá 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 12. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. E 8 vezes 7, 56. E assim sucessivamente. E os múltiplos de 12, quem são? É 0, que é 12 vezes 0, 12 vezes 1, 12, 12 vezes 2, 24, 12 vezes 3, 36, 12 vezes 4, 48, 12 vezes 5, 60 e assim sucessivamente, tá? Então aqui, pessoal, a gente calculou os múltiplos, olha aqui, ó, os múltiplos de 8 e 12, tá certo? Beleza. Mas o conceito não é mínimo múltiplo comum? Então, os múltiplos já foram calculados. Agora vamos olhar quem são comum. Comum é o que tem nos dois ao mesmo tempo, tá? O zero a gente vai desconsiderar, tá bem? Então vamos lá, olha só. O 8 eu não tenho nos dois, o 16 eu não tenho, o 24 eu tenho nos dois, tá certo? O 32 não tenho, o 40 não tenho, o 48 eu tenho nos dois também. E lá na frente, pessoal, a gente vai ter outros números, tá certo? Beleza. Então, nesse intervalo aqui que a gente determinou, a gente tem dois números incomuns. Mas a gente quer o mínimo, tá? A gente quer o mínimo. Quem é menor, 24 ou 48? Ora, o menor é 24. Logo, o MMC, aqui que nós queremos, é igual a 24, tá certo? Mas bem, pessoal, utilizando, esse método que a gente acabou de aplicar para calcular o MMC, concorda comigo que vai ser muito trabalhoso, porque a gente vai ter que fazer sempre os múltiplos. Então, por causa disso, a gente tem uma ferramenta prática que ajuda muito no nosso cálculo, Então, vou explicar essa ferramenta nesse exemplo. Ora, eu quero calcular o MMC de 8 e 12. Então, eu coloco 8 e 12, um ao lado do outro. E no lado direito, passo uma reta. Agora, lembrando, pessoal, a gente vai dividir esses números aqui por os números primos. Então, o primeiro número primo é o 2. Vamos verificar se dá para dividir por 2. Dá, não é verdade? 8 por 2, 4. 12 por 2, dá 6. Certo? 4 e 6, dá para dividir por 2 ainda? Dá sim. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Aí a gente pergunta, ainda dá para dividir por 2? Dá. Então, 2 dividido por 2, 1. O 3 não dá para dividir por 2. Se não dá, a gente repete. Ainda dá para dividir por 3? Não dá mais. Dá para dividir por 3 agora? Dá. Dá para dividir por 3. Então, a gente vai dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. Ok. Então, pessoal, quem vai ser o nosso MMC? O nosso MMC vai ser o produto desses números aqui. Ou seja, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Que dá quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 dá igual a 24, certo? Então, o MMC vai ser igual a 24, certo?
Conferindo nosso resultado, também deu igual a 24. Então, essa é a maneira mais prática que a gente consegue calcular o MMC, tá certo? Então, vamos calcular o MMC, aqui é MMC, tá pessoal? MMC de 12, 18 e 6. Então, novamente, a gente pega esses três números e colocamos um ao lado do outro. Em seguida, passamos uma reta do lado direito e começamos a dividir pelos números primos. Primeiramente, dá para dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. E 6 dividido por 2, 3. Ainda dá para dividir por 2, dá. 6 dividido por 2, 3. O 9 não dá, repete. E o 3 não dá, repete. Não dá mais para dividir por 2, então a gente divide por 3, que é o próximo número primo. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Ainda dá para dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. Logo, pessoal, o MMC vai ser o produto desses números, tá certo? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 3 dá 36. Logo, o MMC desses três números é igual a 36, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui está a atividade para casa. Bons estudos a todos. A gente se encontra no próximo vídeo.